quero lhe fazer em cima do que o senhor trouxe em relação aos pentecostais, que é justamente, o senhor falou assim, os pastores influenciam no voto para o legislativo, né? Vereadores, deputados federais, estaduais, mas os pentecostais acabam votando no Lula. Há um sério problema na esquerda, que é justamente o de ocupar esses espaços no Brasil, que são espaços, em especial no Congresso Nacional, decisórios. Hoje a gente vê mais uma vez o governo Lula tendo que negociar e muitas vezes aderir às chantagens do Legislativo, do Congresso Nacional, para poder implementar minimamente o seu programa de governo. O papel da esquerda também está nesse processo de criar uma estratégia de ampliar a sua base, a sua presença no legislativo, e isso é possível dentro desse sistema político que nós temos? Maria Fernanda, é o seguinte, só uma precisão. É uma minoria de pentecostais que vota no Lula, pouco mais que vota nos candidatos do campo neodesenvolvimentista, e o principal deles, o Lula. É pouco mais de 30%. O que eu argumentei é que esses 30% podem crescer muito, e podem sim se tornar maioria, sem dúvida nenhuma. E que esses 30% acabam votando em parlamentares de direita, né? A sua maioria. Maria Fernanda, eu não tenho pesquisa sobre isso, mas algumas monografias que eu li mostram isso, de fato, que você falou. E, bom, o resultado, a gente pode aceitar que isso seja verdade mesmo, porque o PL e outros partidos, como os republicanos, ligados à Igreja Pentecostal, eles compuseram grandes bancadas no Legislativo. E daí surge esse problema que você muito apropriada e oportunamente colocou. Quer dizer, você tem um governo de centro-esquerda, né, como o governo Lula, um governo que quer tomar medidas progressistas e que muitas delas são bloqueadas pelo fato do Congresso Nacional ser conservador, esmagadoramente conservador. Sim, a esquerda tem que se preocupar com isso, e aqui eu quero dizer, tenho 2, 3 minutos aí, Maria Fernanda? Temos sim. É o seguinte, a esquerda brasileira praticamente naturalizou isso. É como se isso fosse normal. Nós temos que dar mais importância para a campanha legislativa. Isso é dizer muito pouco. Não é só isso que tem que fazer, não. Em primeiro lugar, não é natural. Por que não é natural? Pegue o caso da Bolívia. Na Bolívia, todos os mandatos do Evo Morales, e inclusive o mandato atual do Arce, vamos abstrair o fato de que o MAS, lá, o Movimento ao Socialismo, que é o partido deles, rachou. Mas em todos esses mandatos, o MAS, Movimento ao Socialismo, conquistou maioria absoluta no Congresso Nacional. Então, o Evo Morales sempre governou com maioria absoluta. Impeachment no Evo Morales? Impossível. Aqui no Brasil, a direita pôde fazer o impeachment contra a Dilma, que é uma operação de golpe de Estado de baixo custo político. Lá na Bolívia tiveram que virar a política de cabeça para baixo. Desculpa. Lá não era possível o impeachment, que é uma operação golpista de baixo custo. Lá eles pagaram um custo alto, inclusive muitos deles foram para a cadeia, não é? Então, se na Bolívia não é assim, por que aqui tem que ser assim? Na Argentina também não é assim. O Partido Justicialista, os peronistas, eu não sei dizer agora se chegaram a conquistar a maioria absoluta no mandato de algum dos Kirchner, mas da Cristina Kirchner, do falecido marido dela, né? Mas os peronistas sempre têm próximo da metade da Assembleia Nacional. Então faz uma aliança com 2, 3 pequenos partidinhos progressistas lá, já tem maioria absoluta. Lá não dá impeachment também, não. Agora, aqui no Brasil, o PT, o máximo que ele teve de deputados, se não me falha a memória, foi na eleição de 2010,
eles fizeram cerca de 90 deputados. Não dá nem um quinto do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional tem 513. 5 vezes 90 dá 450, não dá um quinto do Congresso Nacional. Então, não pode naturalizar essa situação. Tem que se perguntar por que na Argentina e na Bolívia é uma situação, por que no Brasil é outra. Você lembrou do sistema político. Sim, tem que analisar as instituições e a organização do sistema político para ver se está favorecendo esse tipo de coisa. Não é? Tem que ver também, no meu modo de ver, a relação populista que o Lula tem com o seu eleitorado. Né? Quando, em 2017, que o Lula fez aquelas caravanas da cidadania, né, pelo Nordeste, você entra no site do PT, você vê isso. Está até hoje lá as reportagens. O jornal do PT afirma em manchete: a população do Nordeste vê Lula como um pai. E dizia isso normalmente. Não pareciam preocupados com esse fato. Isso é péssimo, porque o filho tem um sentimento de gratidão para com o pai. Não é esse sentimento que os trabalhadores devem alimentar na política. Eles devem alimentar um sentimento de identificação com o programa político, não com a pessoa, e uma atitude de cobrança do programa. Então, essa relação populista que o Lula mantém com a sua base eleitoral faz com que os votos que ele recebe não sejam transferidos para os candidatos do PT no legislativo.